Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu. Se assim Ele quiser nos ajudar. Na verdade esse vídeo é mais para lhe instigar a estar lendo e relendo as Escrituras, né? Aqui agora vamos ler a carta de Gálatas para ver do que trata o assunto acerca principalmente da lei e da graça, que fazem uma miscelânea, né, na atualidade, como sempre fazem desde antigamente, a mistura, né, com a lei mosaica e a graça. Vamos ver o que de fato Gálatas diz. Eu lhe aconselho para você ler no mínimo umas 5 vezes, no mínimo do mínimo, umas 5 vezes essa carta, toda ela, para que você entenda. Principalmente o final do capítulo 2 até o capítulo 5. Leia, repito, no mínimo 5 vezes. Entendeu? Se a gente não tem o hábito de ler e reler, assim como um filme, assistir e reassistir, para que você examine minuciosamente, como se eu não estiver enganado, Atos capítulo 17, os bereanos só descobriu o que Paulo falou, se estava certo ou errado, quando eles abandonaram a questão dogmática tradicional, né, dos antepassados, a tradição, para averiguar diariamente, examinando as Escrituras, e eles descobriram que o que Paulo estava falando estava correto, não por causa dos conceitos, mas porque examinaram. Vamos lá? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça, paz, versículo 3, né? Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor nosso Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, né, uma nova revelação, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo vou-lo digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Versículo 10. Porque convenço eu agora, ou persuado eu agora, a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Não seria servo de Cristo, me perdoe. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. É só ler Atos capítulo 8 e capítulo 9 que vocês lerão. Minha conduta no judaísmo,
como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, que judaísmo, na nossa cabeça, porque tem as suas práticas, mas eu acredito, na minha opinião, que judaísmo e a lei de Moisés são duas coisas distintas, né? E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso zeloso do quê? Ok, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aqui acabamos de ler o capítulo 1, agora vamos por 2. Volto a dizer, leia no mínimo do mínimo, 5 vezes toda a carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo, anotando cada coisa, porque a Escritura interpreta a si própria. Capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, ou nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Que agora tem uns partidos aí que quer que guarde o sábado, mas no tempo de Paulo, o judaísmo também tinha que circuncidar-se, oferecer sacrifício, porque nesse tempo o templo ainda não tinha sido destruído, guardar o sábado, entendeu? Também. Mas aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou
também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça... Veja bem, gente, a coluna não era só Pedro. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-no as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos de quê? Dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Olha a recomendação de Pedro, Tiago e João, a única recomendação feita a Paulo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Leia Atos 10 e 11 que você vai ver o que é isso aqui, né? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Preste atenção nesses versículos agora, a partir do versículo 15. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, né? Porque se tornam a edificar aquilo que destruir, ou seja, você tá, não vou explicar não, leia que você vai entender. Constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo explica melhor isso no capítulo 4. E no capítulo 4. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso fala de maturidade. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa, debalde, em vão. Capítulo 3 agora. Ó como Paulo começa o capítulo 3, que na verdade, gente, a gente tem que ler ignorando capítulos e versículos, porque Paulo não escreveu carta alguma com capítulo e versículo. E como nós estamos muito acostumados com versículos isolados, que a gente consulta, porque a gente não estuda a Bíblia, a gente estuda apostilas e revistas, aí quando lemos o versículo, já vem aquela ideia que já está cauterizada na nossa mente e a gente não entende o contexto. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O que significa isso, gente? O contexto vai dizer. Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, que esse povo hoje em dia não sabe o que é maravilha, né? Alguns que não creem em algumas coisas, mas vamos lá. Voltando ao versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, fala-os pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Veja bem, assim como Abraão creu, a lei ainda não existia. Entendeu? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Entendeu? A lei ainda não tinha sido prescrita, escrita em tábuas de ferro e de pedra e entregue a ninguém. Abraão não tinha consciência ainda disso, eu acredito. Mas vamos lá. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé as nações ou gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha o versículo seguinte, gente, versículo 10 que diz. Esse versículo 10 é que é terrível. Na verdade, a partir dele. Todos aqueles, pois, que são da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão prescritas no livro da lei para fazê-las. Não tem essa questão de dizer, não, porque era cerimonial, é não sei o que, nada disso. Se é lei, tem que guardar todos os requisitos. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa é a diferença de ler toda a carta e, ao invés de ficar lendo versículos de estudos. Ora, a lei não é da fé. Vou repetir, versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Ou seja, já que ele não é herdeiro, é apenas um doméstico da casa, como está lá em João capítulo 8, 32. Se ele permanecer obedecendo às normas da casa, ele ficará na casa. Se não, ele será vendido como escravo. É só você estudar a cultura da época. O problema é que a gente quer ler as escrituras, que foi escrita num tempo, com a ideia de um tempo, querendo ler com a nossa mentalidade da agora, com a ideia que nós temos agora, é pior, misturado com dogmatismo religioso. Repito,
E é evidente que pela obra da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Vamos continuar, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. Entendeu? Não é pela lei, é por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmão, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula. Paulo fala isso em Romanos e em Hebreus, a mesma coisa. Ninguém anula, nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus. Que aliança é essa, gente? Vou ler de novo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos antes da lei mosaica, entregue lá no monte, daquela aliança, já havia sido feito uma aliança com Abraão, gente. Aqui, ó, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as suas descendências, ou e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida. E o povo não quer largar a aliança feita lá no Monte Sinai, ignorando a aliança feita a Abraão. Não invalida de forma a abolir a promessa. A promessa qual foi feita a Abraão. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Por isso, gente, que tem que ler várias vezes. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, entendeu? Para ver que a gente, de forma alguma, podemos preencher os requisitos de Deus. Não temos condições. Só Jesus preencheu. Por isso que ele disse que não veio abrogar a lei, ele veio dar pleno cumprimento. Porque nenhum homem poderia cumprir. Logo, para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade ou a descendência, a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de nenhuma sorte. Por quê? Por que a lei não é contra a promessa? Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido da lei. Porque ela não tem nem essa capacidade de ser contra. Porque a lei não pode vivificar. Está lá em Hebreus, capítulo 7, 8, 9 e 10. Principalmente o capítulo 9 e 10. Que a lei da antiga aliança, o sacrifício, nada aperfeiçoou e era apenas sombra dos bens futuros, entendeu? Mas a escritura encerrou todo debaixo do pecado para que a promessa, muito bem aqui, logo a lei é contra a promessa de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido da lei. A graça, a fé pode
vivificar os mortos. Mas a lei não. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Fé essa que Deus já tinha revelado a Abraão, gente. De maneira que a fé nos serviu de aio, gente, condutor. Vai estudar acerca do pedagogo na antiga Grécia. O que acontecia com a criança que não tinha um pedagogo, como ela era seduzida na rua, entendeu? De maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir. Mas tem gente que não quer crescer, quer permanecer como criança. Sabe, quer viver debaixo da tutela da mãe, não quer largar babá. A lei nos serviu de babá para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Entendeu? Mas depois que veio a fé, já não mais estamos debaixo de aio, porque agora já está maduro, já tem maturidade, não precisa de guia, não precisa de babá. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, porque sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. O que simboliza o símbolo, gente? É o batismo. Batismo é morte, sepultamento. Por isso que Paulo diz que já estou morto para a lei. E outra coisa aqui, pode mulher ser pastora? Né? Pode ser pastora, é simples. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há nem servo, nem livre, não há nem macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo. Aqui responde sua pergunta acerca de pastora. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Se não há diferença entre grego nem judeu, não há diferença entre servo e livre, não há diferença entre macho e fêmea, você ainda tem dúvida se mulher pode ser pastora? Em Cristo, gente, não tem mais esse negócio não. Capítulo 4. Capítulo 4. Isso aqui é para você passar a semana toda lendo e relendo, entendeu? No mínimo por dia, umas 4 ou 5 vezes. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, a lei é para quem é criança, menino, que não pode comer alimento sólido. Em nada, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do criado, do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Não foi isso que Deus determinou? Até que chegasse a plenitude do tempo? Assim também nós, quando éramos meninos, e tem alguns que ainda permanecem como, né? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Abba, Pai. Assim que já não sois servo, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre, e o escravo não fique para sempre. É isso que Jesus estava falando, e Paulo fala aqui de forma mais explanada. Assim que já não sois mais criado, que aqui no grego é paidia, né, criado, é o escravo criado em casa. Assim que já não sois mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, né? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Gente, voltar para praticar a lei. Olha o que Paulo fala. É voltar a rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Quais são esses rudimentos? Guardais dias, meses e tempos e anos. Preste atenção aqui que esse verbo aqui não está no imperativo. Está no presente do indicativo, na segunda pessoa do plural. Vocês estão guardando dia, meses, tempos e anos, e eu estou receoso que haja trabalhado em vão para convosco. Botando na linguagem comum. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? A vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, mas não como convém. Essas pessoas têm zelo, né, para que a gente pratique essas coisas, mas não como convém. Mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É a própria característica do termo heresia, que quer dizer facção, partidarismo, divisão. Onde a pessoa não busca a verdade, mas busca o prospecto da vantagem e do lucro. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Dizei-me o que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Olha de novo a promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todos nós, se lembra de Apocalipse capítulo 21? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Voltando de novo para João capítulo 8, Jesus disse o que aos judeus? Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica para sempre em casa, mas se o filho vos libertar, o filho fica para sempre. Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo, tornar a colocar-se debaixo do
Jugo da servidão. A lei, gente, não é para adulto e nem para filhos maduros, é para escravo e crianças. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Naquele tempo não era apenas guardar sábado, era ser batizado, oferecer sacrifício, se circuncidar. Entendeu? E guardar o costume, a tradição. Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificardes pela lei, da graça tendes caído. Por quê? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, de novo aqui, ó, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele vou voltar aqui de novo. Aquele que vos inquieta, versículo 10. Confio de vós no Senhor, que de nenhuma outra maneira sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz é aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. É essa a tradição que nós temos que guardar aqui, gente, ó. Servir uns aos outros por meio do amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que nós não temos ideia do que é isso. 1 Coríntios, capítulo 13, segundo o texto grego, Traço Fernandes. Vai lá no YouTube que você vai ver, tem 3 vídeos acerca disso. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Agora ele vai entrar justamente naquilo que texto conhecido, que a gente não sabe nem o que é que está falando aqui. Digo, porém, andai em espírito, ou seja, andai com pessoas maduras na fé, né? Que é pessoa madura, não fica com criancice. E quem é criança precisa de regra, precisa de alguém que imponha a regra. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Mas se sois maduros, como Cristo Jesus, que já tem o caráter de Cristo formado em si, não estáis debaixo da lei. Não precisa de guia, não precisa de tutores, porque as obras da carne são manifestas, as quais são infidelidade ou adultério, prostituição ou negócios escusos, né? Que é a conotação dessas palavras aqui, se você for pesquisar, pode ver o contexto de Gálatas que você não vai ver onde é que tem aqui Paulo falando de adultério, prostituição, que é isso? Eu fiz um vídeo acerca disso, tem 3 vídeos falando sobre o que é heresia, que eu pego essa carta aqui. Eu desmiunço o significado de cada negócio desse. Eu vou botar na prescrição aí todos 3. Então, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, que não tem a conotação que você está imaginando, assim como feitiçaria também, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Essas heresias aqui também não tem a conotação que você tem na sua cabeça, o significado é hoje. Isso que eu e você chama de igreja hoje, está enquadrado nisso aqui, ó, heresia, que é facção, divisão, partidarismo, escolha própria, entendeu? Opinião, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, se divisão e heresia, essas pessoas que fazem essa coisa não herdarão o reino de Deus, e esse negócio que nós chamamos de igreja é heresia, onde é que nós estamos indo? Mas o fruto do Espírito é, Jesus disse que pelas árvores, pelo fruto conhecereis as árvores. Será que isso aqui está na minha vida? Mas o produto, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Mateus capítulo 5, leia lá. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vá pesquisar o significado desses, quais atitudes, o que significa isso em atitude, cada termo desse. Contra essas coisas não existe lei. Se você é maduro, se você já tem um caráter de Cristo formado em ti, eu praticarei essas coisas aqui e nunca serei condenado em nada. Os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões. Quem já está crucificado só sai da cruz morto. E quem é morto vai praticar que lei? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos, que é o que acontece hoje, denominação contra denominação. Irritando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros, disputa de canais de TV por grandes denominações. Capítulo 6. E busca no reino é o crescimento e o lucro. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha as atitudes espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria conduta. E terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Entendeu aqui? É outra coisa que a gente não entende. Quem ensina a gente precisa ser, de alguma forma, ajudado por aquele que é instruído. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com grande letra vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos, entendeu? Por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncidei para se gloriarem na vossa carne,
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, de novo, gente, ó, nem a incircuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Entendeu? Uma nova criatura. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, gente, tem que ler várias vezes, que assim você vai renovar sua mente e conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Amém? Deus abençoe. A paz de Cristo.